sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento, mais do que uma sessão de esclarecimento, uma formação e, mais uma vez, conseguirmos vos fornecer ferramentas para nova legislação. A doutora Sara, ao tirar o som a todos, desculpa. Também a mim. Peço desculpa. Pronto. Então, o que é que estava-vos aqui a dar as boas-vindas. O meu nome é Maria José Miranda, sou vice-presidente da UDIPS e é com grande prazer que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão extremamente pertinente de nova legislação que, mais uma vez, como se já não nos faltasse implementar várias legislação, ainda encontramos este do canal da denúncia interna que também se nos aplica. É de facto mais uma novidade. Nós, infelizmente, já há pouco tempo nos sobra para a missão e ainda temos que estar a par de tudo. Como sabem, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém e para isso é que o DIPS Porto está aqui para vos ajudar sempre nas várias, enfim, curvas que nos vão lançando nesta nossa caminhada. Para isso, temos aqui a colaboração da doutora Filipa Magalhães, uma nova aquisição deste ano para as formações da UDIPS Porto com um enorme sucesso e com a pertinência que os assuntos nos merecem e com a competência que já lhe reconhecemos e que de facto é importantíssimo estarmos sempre na linha da frente, estamos na linha da frente nas coisas, no mal, na altura do Covid, e também temos que estar na linha da frente das legislações e das novas situações. A Sara já fez o favor de vos retirar o som, portanto, ia-vos dizer que, portanto, eu vou passar a palavra à doutora Filipa Magalhães. No mail, como vocês viram, já ia a apresentação e o PDF sobre o manual de implementação do canal de denúncia. Pediram-me vamos estruturar esta sessão da seguinte maneira: a senhora doutora fará a sua exposição e vamos deixar as dúvidas para o final. Iremos certamente fazer mais para a frente, porque este é de facto o manual de implementação, ainda certamente não terão muitas dúvidas. Mais para a frente teremos que retomar este assunto depois da prática da questão. Para já, e sem mais delongas, passava a palavra então à doutora Filipa Magalhães para esta pertinentíssima apresentação sobre o Manual de Implementação do Canal de Denúncia Interna. Boa tarde, obrigada doutora Maria José, obrigada doutora Sara, agradeço antes de mais ao DIPS do Porto o desafio e a oportunidade de partilhar com vocês, porque vos confesso que foi de facto um desafio muito interessante e aí contei com a colaboração da doutora Sara, porque de facto nós na UDIPS, também mais uma vez desafiada pela doutora Sara, ainda antes da lei sair, estávamos a dar uma pequena ação de formação a dizer, por favor, acalmem-se, que isto é para aplicar, mas não comecem a ficar alarmados, não vão atrás de soluções miraculosas, porque isto aplica-se com calma, com serenidade, deve ser levada com alguma responsabilidade, mas não é preciso entrarmos em publicidades de soluções fáceis e nem sempre as melhores para aplicar este canal. E de mais tarde, a doutora Sara então e a UDIPS fizeram-me este desafio de tentar arranjar aqui um manual com minutas de implementação. Socorri-me para isto o trabalho que está a ser realizado já em algumas entidades públicas e até privadas de grande dimensão, que já têm implementado o canal de denúncia e que já estão a dar sequência a este seguimento. E por isso, a primeira coisa, e antes de ir à lei, o que vocês vão encontrar neste manual é quase que o passo a passo de como fazer nas nossas instituições e como implementar esta lei. Esta lei é importantíssima porque as coimas são elevadíssimas
E, por exemplo, enquanto que eu acho que com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, como vocês sabem, é um bocadinho a menina dos meus olhos e é de extrema importância, mas eu acho que andaram todos um bocadinho enganados a pensar que aquilo não era muito importante, porque dados pessoais é só o nome, a morada, o número de telemóvel e pouco mais. Aqui estamos a falar da oportunidade de qualquer trabalhador, prestador de serviços, membros dos órgãos sociais, voluntário, estagiário, poder denunciar uma situação que sabe que viola a lei e que ocorre dentro da sua instituição. E ser protegido por essa denúncia que faz, em vez de ser perseguido. Basicamente é disto que se trata. E então obriga as instituições a adotarem todo um conjunto de medidas que vamos pensar que estas medidas têm todas um efeito maior, que é o evitar atos de corrupção, de branqueamento de capitais e outras práticas ilegais. E, portanto, vamos então começar, e este é o primeiro ponto, e é um ponto muito importante. O manual tem 30 e poucas páginas, é acompanhado com minutas, porque à medida que eu vos for falando de como é que nós vamos implementar o canal, também vos vamos facultando minutas, e gosto sempre de dizer isto, as minutas são um ponto de partida, não é um ponto de chegada, está bem? Vocês devem utilizar aquelas minutas e adaptar à vossa realidade, mas fiquem sabendo que no final desta sessão, com o manual e com as minutas, vocês hoje ou amanhã ou mais tardar já estão em condições para na vossa instituição já criarem os mecanismos todos que precisam para estarem, numa palavra que agora se usa muito, compliances com esta lei. O objetivo essencial, esta lei decorre da transposição de uma diretiva comunitária que tem justamente por objetivo combater a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade económica. Portanto, esta lei faz esta transposição e estabelece o regime geral da proteção dos denunciantes das infrações, transpondo então esta diretiva. O maior objetivo desta lei é fazer com que cada trabalhador, voluntário, prestador de serviços, estagiário ou outra pessoa que tenha uma relação com a vossa instituição se sinta confortável para poder fazer uma denúncia de um ato que considera ilegal e na certeza de que não vai ser perseguido, nem lhe vão ser praticados quaisquer atos de retaliação contra eles. Portanto, o objetivo principal é proteger todos aqueles que, fruto da relação laboral, contratual ou estatutária com a entidade visada, tendo conhecimento de uma violação do direito nacional ou da União Europeia por parte desta, procedam à sua denúncia. Âmbito de aplicação objetivo, e este é um ponto essencial. O número 2 desta lei vai-vos dizer a que situações é que se aplica esta lei. Não é para todas as situações. E nós temos nas nossas instituições trabalhadores que de certeza que já vieram fazer queixa de uma situação de assédio moral, não é aqui que fazem queixa, é pelas vias próprias. De uma situação de maus tratos a idosos, não é aqui que fazem queixa, é noutras circunstâncias e noutros canais. Portanto, esta lei destina-se, tem como grande objetivo combater a corrupção e o branqueamento de capitais e destina-se a fazer queixa ou a permitir às pessoas que denunciem atos ou omissões contrários à lei da União Europeia ou à legislação nacional. Em que domínios? Contratação pública. Imaginem uma instituição que faz um concurso público para adjudicar uma empreitada que vai adjudicar, isto não acontece nas instituições do Porto, mas garantidamente que acontece nos outros países, nos outros pontos do país, mas para adjudicar, por exemplo, e quem é a entidade que vai ser contratada vai ser a empresa da mulher do presidente da instituição. Pronto. É uma violação da contratação pública porque há aqui um impedimento. Serviços, produtos e serviços e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo. Tenho sérias dúvidas em achar que esta linha seja uma realidade para nós, ok? Pronto. Segurança e conformidade dos produtos, sim. Acho que podemos vir a ter denúncias neste domínio, tal como na segurança dos transportes, tal como no domínio da proteção do ambiente. Tenho dúvidas na proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal,
Sobretudo na questão do para consumo humano, acho que sim, que é possível que tenhamos alguma coisa. No domínio da saúde pública, garantidamente, da defesa do consumidor, garantidamente, e da proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança das redes e dos sistemas de informação, também, com certeza que sim, não é 100%, é 300%. Portanto, não esquecer nunca, e até porque eu, a dada altura, brincava com uma amiga minha que é responsável por um canal de denúncia de uma grande entidade, e eu dizia que isto às vezes é um bocadinho o canal das denúncias, queixas, queixinhas e desabafos da alma, não é? Porque toda a gente acha sempre que tem alguma coisa para dizer. O que é importante, e é uma das coisas que vocês vão encontrar justamente no manual, é, num primeiro momento, fazer uma triagem daquilo que sim é objeto deste material, deste manual, desta lei, e daquilo que cai fora do âmbito de aplicação desta lei. E, portanto, saltando aqui para o manual, vocês nesta parte do passo a passo, quando encontrarem esta denúncia, aqui estão os anexos todos, e, portanto, está aqui desde o momento em que se faz a denúncia até resposta à denúncia realizada pela via errada. Cá está. Na página 34, vocês vão encontrar aqui, ok, a pessoa veio fazer, vamos imaginar, uma denúncia relativamente a uma suspeita de uma situação de assédio moral. E vocês vão lhe responder assim, responder sempre, está bem? No prazo de 7 dias, por favor, não deixem passar os prazos, porque de cada vez que nós deixamos passar um prazo, nesta lei ou noutra qualquer, por muita razão que nós tenhamos, normalmente a lei fica do lado do queixoso. Olhem, reparem, dando aqui um exemplo para outra área completamente distinta, mas se tiverem uma trabalhadora que vos vem pedir para trabalhar em regime de flexibilidade de horário ou de horário a tempo parcial, se vocês não lhe derem a resposta no tempo devido e não fizerem a comunicação à CITE, presume-se que deram razão à trabalhadora. Portanto, esta é exatamente uma situação em que não convém mesmo deixar passar um prazo. Portanto, imaginem que receberam uma denúncia e que começaram a ver, não cai em nenhum daqueles âmbitos de aplicação, então o que vocês vão dizer é: excelentíssimo senhor ou senhora, acusamos a recepção da sua exposição, a qual mereceu a nossa mais cuidada análise, tendo verificado que o seu objeto não integra o âmbito de aplicação da lei que consagra o regime geral da proteção de denunciantes das infrações, solicitamos assim a melhor análise para o âmbito objetivo desta lei, tal como está previsto no artigo 2º da lei supramencionada, e aqui está, quais é que são o âmbito de aplicação. E ainda dizemos que, não sendo este o canal adequado a dar seguimento à sua denúncia, não podemos aceitá-la, sem prejuízo do direito que assiste a Vossa Excelência de encontrar o canal adequado a defender os seus direitos, com a mais elevada consideração e estima, gratos pela colaboração. Esta é uma resposta possível se, em vez de ser uma denúncia que está fora do âmbito de aplicação da lei, se a denúncia que vos é apresentada está dentro do âmbito de aplicação da lei, vamos responder de forma diferente. Acusamos a recepção da sua denúncia, a qual mereceu a nossa mais cuidada análise, tendo constatado que se integra no âmbito de aplicação da lei. Nessa sequência, praticaremos todos os atos internos que se mostrem adequados e, portanto, vamos dar toda a informação necessária. Há uma coisa que é muito importante. Esta lei, de facto, protege os denunciantes, mas também os responsabiliza. E ele só é responsabilizado se estiver de boa fé e se respeitar a ordem, a ordem de recurso aos canais de denúncia que existem na lei. E, portanto, isto deve ser aqui sublinhado e aqui está, portanto, tirando o canal de denúncia interna, para onde é que pode recorrer, e também me pareceu aqui importante referir que, apesar do denunciante não ser obrigado, nos termos da lei, a comprovar o teor das suas denúncias, poderá, sempre que disponha de provas, juntá-las ao processo para nos ajudar com isto a fazer um melhor trabalho. Pronto, e portanto, e todos os direitos que tem, nomeadamente a questão de que no prazo de 3 meses a contar da recepção da denúncia, sobre as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denúncia e respectiva fundamentação. Portanto, já vimos aqui que esta questão do âmbito de aplicação coloca-nos desde logo este problema. Vamos receber neste canal, até porque reparem uma coisa, eu acho que mais do que nunca as pessoas estão sempre à procura de um muro de lamentações e de um local onde possam desabafar. E, portanto, se é a própria lei a criar um canal que lhes permita
dar informação sobre atos ou omissões ilegais, oh, que maravilha, vamos aqui e protege-me. Ainda para mais, eu fico protegida. Posso denunciar um ato ou omissão e fico protegida por aquilo que estou a dizer. Então, pronto, vou dizer aquilo que acho e aquilo que me vai na alma. Cabe ao responsável pelo canal de denúncia fazer esta primeira triagem. Sim, isto cabe no âmbito da aplicação desta lei. Vamos investigar para ver se tem algum fundo de verdade. Não, isto está completamente fora. Vamos dizer à pessoa que, ok, este não é o canal certo, tem muito direito a ir para a frente, mas não por esta via, ok? Pronto. Âmbito de aplicação, objetivo, não esquecer nunca esta questão. Combater a corrupção e o branqueamento de capitais. E é sempre para estas matérias que nós vamos estar aqui a pensar. Agora, sempre que eu vos falar de denunciante, e eu se calhar por erro de trabalhar muito na área de direito de trabalho, acabo sempre por falar nos trabalhadores como os denunciantes, mas na verdade esta lei vai proteger todos aqueles que, pela relação que têm com a vossa entidade, tenham informações preferenciais relativamente a atos ou omissões ilegais praticados por vocês. Pronto. E então, quem é que, para efeitos desta lei, isto é o âmbito de aplicação subjetivo, é considerado denunciante? Quem é que são os principais visados com esta lei? Trabalhadores do setor privado, social ou público, prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção, os titulares de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão, ou a órgãos fiscais, ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos, voluntários e estagiários, remunerados ou não. São estas as pessoas que, de facto, têm uma relação jurídica. E quando eu digo relação jurídica, não tem que haver remuneração, está bem? Tem uma relação jurídica com a vossa instituição e, por força dessa relação jurídica, têm acesso a informações que as levam a achar que existe, de facto, uma prática ilegal praticada pela vossa instituição. Agora, eu disse assim, que as levam a achar, mas não é apenas aquela coisa da mera suspeita. Para que o denunciante possa ser protegido nos termos desta lei, e quando eu digo protegido nos termos desta lei, eu estou a dizer que a lei diz que ele tem direito à informação, a lei diz que ele não pode sofrer qualquer ato de retaliação relativamente a uma denúncia feita. Mas para que isto aconteça, para que esta proteção toda lhe seja dada, é necessário que ele esteja de boa fé, que ele tenha um fundamento sério para crer que quando está a divulgar ou quando está a fazer aquela denúncia, de facto, aquelas informações correspondem à verdade, ele não tem que as provar, está bem? Mas tem a convicção profunda de que o que está a fazer é sério e corresponde à verdade. Não é com aquela intenção de lançar achas para a fogueira. Infelizmente, nós no terceiro setor temos, eu acho que a comunicação social adora-nos, não é? E quando eu digo adora-nos, estou a falar no plural e estou-me a incluir a mim neste grupo porque eu trabalho muito com o terceiro setor e noto que há um apetite, aquele apetite tão grande que antes havia só relativamente à política e à administração pública, agora também nos está a direcionar-se para nós. E às vezes aparecem na comunicação social notícias que, atenção, que eu não estou a dizer que sejam todas verdade, nem todas falsas, mas notícias que são os trabalhadores que avançam para uma CMTV com uma suspeita, com uma ideia que depois até se veio a provar que nem dá em nada. E é isto que se quer evitar com este canal. Não vamos para a CMTV denunciar, nem fazer uma divulgação pública, começamos por denunciar internamente, mas se estivermos convictos de que estamos a dizer uma coisa séria e porque estamos de boa fé e porque o que queremos é melhorar a nossa instituição, não queremos manchar o nome da instituição. Pronto, e portanto é para isto que serve. E depois, ainda tem que estar cumprido outro requisito, é que vamos encontrar aqui, olhem, no ponto 4, há 3 formas de os denunciantes se poderem pronunciar. Canal de denúncia interno é a primeira opção. Se a entidade na qual eu trabalho tem um canal de denúncia interno, este é o primeiro sítio para eu denunciar aquela situação. Mas eu trabalho numa entidade muito pequena, que
tem menos que 50 trabalhadores, portanto não está obrigado a ter o canal de denúncias interno, então vou recorrer ao externo. E só em dos últimos casos é que eu vou recorrer ao canal de divulgação pública. Portanto, o denunciante, para beneficiar da proteção que esta lei lhe dá, tem que estar de boa fé, tem que ter um fundamento sério para acreditar que aquilo que está a dizer é muito mais do que uma mera suspeita, ok? Que há forte probabilidade de se vir a provar, embora, como eu já disse há pouco, e até coloco isto na resposta ao denunciante, não é ele que tem a obrigação de provar, somos nós, depois em sede de investigação, e só depois, se nenhum destes meios conseguir surtir o seu efeito, é que avança para a divulgação pública. E, portanto, a opção é sempre esta e deve ser respeitada pelo denunciante, precisamente para poder merecer a sua proteção. No outro dia perguntavam-me e diziam-me assim, mas como é que fica aqui o dever de lealdade do trabalhador perante a instituição e a denúncia que é feita no âmbito deste canal? E eu disse, fica exatamente no momento em que eu sou leal à minha instituição e não às pessoas que neste ou naquele momento fazem parte da direção da minha instituição. A minha primeira lealdade é para com a minha instituição. Portanto, se eu sei que alguma coisa acontece e que corre mal na minha instituição, alguma ilegalidade, eu vou começar por denunciar internamente. E só se porventura não me derem a resposta ou não avançarem com as investigações que forem necessárias para aquele caso, é que eu posso saltar e denunciar a outra entidade. Isto é que é lealdade. É começar por relatar os problemas dentro da casa e não saltar logo para fora da casa. Porque de cada vez que eu vejo aquelas notícias que aparecem na televisão de maus tratos num lar da terceira idade e a direção desconhecia, as diretoras técnicas desconheciam a situação, foi uma trabalhadora que de forma um bocadinho vingativa foi diretamente a um órgão de comunicação social, isto é que é falta de lealdade. Isto é que é falta de lealdade, quando nós vamos perguntar a quem estava acima dela dentro da instituição e todos nos dizem que desconheciam aquela situação. Haverá situações em que até conheciam e dizem na mesma que não, mas eu estou em crer que em muitos casos desconhecem verdadeiramente porque as coisas nunca foram comunicadas internamente. E quando salta, salta logo para a comunicação social que tem um apetite voraz por estas situações. Portanto, eu acho mesmo que esta lei vem pôr o princípio da lealdade à instituição no sítio certo. Lealdade é quando eu, se tenho alguma coisa a dizer, digo dentro da minha instituição. Não vou dizer lá para fora, à espera que resolvam as coisas que estão dentro, estão mal aqui dentro. Dos canais de denúncia internos e os seus requisitos. É o primeiro, a primeira opção e o primeiro canal de que vos vou falar é mesmo este, é o canal de denúncia interno, que é o canal de denúncia que todas as entidades que empreguem 50 ou mais trabalhadores devem criar. E devem criar, e quando eu digo devem criar, eu já tenho visto por aí no mercado a apresentarem soluções e a venderem a implementação do canal de denúncia por valores estúpidos. Está a acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Para grande pena minha, porque a lei tem que ser aplicada por todos e tem que ser aplicada de forma simples e não pode ser obrigatório para eu aplicar uma lei ter que gastar um balúrdio para uma aplicação informática que a lei nem sequer refere que seja obrigatória, nem sequer se refere a ela. Portanto, quando eu vos falo em criar um canal de denúncia, falo-vos numa coisa tão simples como definirmos uma forma através da qual os nossos trabalhadores, prestadores de serviços, voluntários e outros se possam dirigir até nós e denunciar uma determinada situação. Então, este canal é obrigatório para todas as entidades do setor privado e do setor público que empreguem 50 ou mais trabalhadores. E ainda para as pessoas coletivas que desenvolvam a sua atividade nos domínios dos serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Estas são as entidades obrigadas a criar um canal de denúncia interna. E quando eu digo obrigadas a criar o canal, há duas componentes, que é criar o canal e dar o seguimento às denúncias que aqui aparecem. Ficam excluídas desta obrigação as autarquias locais que, apesar de empregarem 50 ou mais trabalhadores, tenham menos de 10 mil habitantes. Ou seja,
todas as IPSS com 50 ou mais trabalhadores estão obrigadas a criar o seu próprio canal de denúncia interna, não obstante as entidades obrigadas que não sejam de direito público e que empreguem entre 50 e 249 trabalhadores possam partilhar recursos no que respeita à recepção das denúncias e respectivo seguimento. Ou seja, é possível haver aqui uma associação entre várias entidades com 50 ou mais, com menos de 50 trabalhadores, com 50 ou mais trabalhadores, mas abaixo dos 249, que se juntem e que criem um canal comum a todas para receber as denúncias e para depois fazer o seu andamento. O canal de denúncia, e vocês vão ver aqui, não tem que ser uma aplicação informática XPTO, não tem que ter nada de especial. Tem só que garantir os seguintes requisitos: garantir a apresentação e o seguimento seguros das denúncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e conservação da denúncia. Nós vamos receber a denúncia, vamos ter a certeza que ela vai permanecer anónima e que não pode um terceiro aceder a esta denúncia, e vamos garantir que a vamos fazer todas as diligências possíveis para chegar até bom porto com esta denúncia e vamos conservá-la durante 5 anos. Temos que assegurar a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia. E ainda impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Portanto, temos que garantir que quem faz a denúncia pode fazê-la de forma identificada, mas tem direito a manter-se anónimo até ao final, ou pode manter-se anónimo desde o início até ao fim. E em todo o caso, nós temos que garantir que, mesmo que saibamos quem é o denunciante, nunca vamos revelar tal informação, até porque outras pessoas não estão autorizadas a aceder ao teor da denúncia. Os canais de denúncia interno, temos então aqui quem é que é obrigado a ter e quem é que impedir o acesso de pessoas não autorizadas. A lei permite que os canais de denúncia internos possam ser operados internamente para efeitos da recepção e do seguimento de denúncias por pessoas ou serviços designados para o efeito. E aqui nós vamos, um dos passos, naquela parte passo a passo para fazer, é nomear um responsável pelo canal de denúncia. A lei fala num responsável. Eu acho que é conveniente nomear mais do que um responsável, até porque pode haver situações em que a denúncia seja relativamente a mim, e se eu for a única pessoa, depois fica aqui numa situação de conflito de interesses, externamente para efeitos de denúncias, da recepção de denúncias. A lei garante a confidencialidade do denunciante, ou seja, a garantia de que o denunciante pode fazer a denúncia de forma anónima e manter o anonimato até ao final, fazer a denúncia de forma anónima, ainda que possa ser identificado posteriormente, ou identificar-se no momento em que faz a denúncia, sem prejuízo de ser sempre garantido sigilo quanto à sua identidade. Em qualquer um destes casos é sempre garantido o anonimato e a proteção de dados do denunciante. Antes de ver como é criado o canal de denúncia, vamos então aqui ver que temos que permitir, e na criação do canal já vou falar, que a denúncia pode ser feita de forma escrita ou de forma oral. E de forma oral pode ser pedida uma reunião com o responsável pelo canal de denúncias, em que o denunciante vai, de forma oral, dizer aquilo que acha que é de sua justiça e que deve ser objeto da denúncia. Então, também aqui no manual vão encontrar, além do modelo de denúncia, que é o documento 5, identificação. Aqui na identificação é um campo não obrigatório, não é? Na medida em que o particular, o denunciante pode optar por se identificar ou não, com o seguinte contacto, também é não obrigatório, embora a lei diz que eu, no prazo de 7 dias após a denúncia, tenho que o informar de que recebi a denúncia e que vou dar início à investigação. Se a pessoa não se identificou e também não me diz a forma pela qual eu a posso contactar, eu não tenho como informar, não é? Portanto, desde logo este passo deixa de existir. Na qualidade de, e para se ser denunciante, é preciso que se seja
trabalhador, prestador de serviços, contratante, subcontratante, fornecedor ou outro, titular das participações sociais ou pertencentes a órgãos de administração ou de gestão, ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos, voluntário ou estagiário, remunerado ou não remunerado, pôr aqui aquilo que não interessa, por estar de boa fé, e não se esqueçam, não somos só nós que temos a responsabilidade de não poder praticar atos de retaliação. É o próprio denunciante que tem que estar de boa fé no momento em que faz a denúncia. Por estar de boa fé e ter fundamento sério e para crer que as informações que vou prestar correspondem à verdade, apresentar a presente denúncia, mais informe que considero estar perante um assunto que integra o âmbito de aplicação da lei, número 93/2021, de 20 de dezembro, por se tratar de, e coloco aqui todas as matérias. Ele diz que considera estar perante um assunto. Obviamente que nós, quando recebemos a denúncia e vamos fazer a triagem, até podemos achar que não é o caso. E aí respondemos nos termos que já vimos há bocado. Então, aqui as situações todas. Estou informado que, ao fazer a presente denúncia, beneficio dos seguintes direitos: anonimato quanto à minha identidade e terceiros visados na denúncia, mesmo que tenha apresentado a presente denúncia mediante identificação. Há informação sobre o andamento do processo e sobre o estado em que a mesma se encontra, proteção contra qualquer ato de retaliação em virtude da presente denúncia. Proteção jurídica e de todas as garantias de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, bem como de medidas de proteção de testemunhas no processo penal. Opcional, não obstante não seja responsável por juntar provas que atestem os factos por mim denunciados, gostaria de juntar ao processo os seguintes elementos, e aqui vão eles todos indicados. Devidamente informado e consciente dos meus direitos e deveres, venho pelo presente apresentar a seguinte denúncia, e um campo aberto para ele dizer, pelas suas próprias palavras, o que assim entende. A assinatura existirá ou não, consoante o caso. Portanto, um formulário para poderem fazer a sua denúncia, embora a denúncia pode ser apresentada num escrito e num documento qualquer. Agora, disse-vos que a denúncia pode ser feita de forma escrita e, portanto, utilizando, por exemplo, este formulário ou outra, ou pode ser feita de forma oral. E se for feita de forma oral, como é que nós sabemos que a denúncia foi realizada? E aqui está, então, o documento que se junta como documento 2, ata da denúncia apresentada verbalmente. Portanto, o denunciante chegou até nós, pediu a realização de uma reunião, ou não, esta aqui até é o denunciante, por forma oral, através de um telefonema, pode ser gravado ou não, mas para ser gravado tem que ter autorização do denunciante, veio-nos apresentar a denúncia. Portanto, no passado dia tantos, compareceu perante mim de X, na qualidade responsável pelo canal de denúncia, o denunciante tal, quem é, que me veio dizer o seguinte, relatar o teor da denúncia. Esta denúncia foi apresentada verbalmente em reunião presencial, esta é da reunião presencial, peço desculpa, tendo o denunciante dado o seu consentimento para a realização desta ata, que a vai assinar comigo, depois de ter sido informado do seu direito de ver, retificar e aprovar a ata da reunião. Portanto, para denúncias verbais apresentadas em reunião solicitada pelo denunciante, vão fazer uma ata deste género para vocês terem um documento com a prova da denúncia feita. Outra situação, denúncia feita por contacto telefónico. Utilizarão um modelo idêntico ao que está no documento 3, a transcrever tudo aquilo que foi feito pelo contacto telefónico. Ou transcrição da denúncia apresentada pelo telefone ou outro sistema de voz. Também aqui a forma de colocarem, e aqui quem vai assinar é apenas e só o responsável pelo canal de denúncias. Portanto, já vimos até aqui, e vamos então agora ver como é criado este canal de denúncia, que o mesmo tem que permitir que a denúncia possa ser feita de forma escrita ou oral. Quando eu digo oral, digo, por exemplo, através de um contacto com o número de telemóvel, em que a gravação da conversa só pode ocorrer mediante prévia autorização por parte do denunciante, ou então a solicitação de uma reunião com o responsável pelo canal de denúncias, onde vai relatar a situação.
Como é criado um canal de denúncia, a criação do canal, não estando sujeita a nenhuma formalidade ou aplicação informática específica, e gostava de salvaguardar isto, por acaso é curioso estarmos agora a fazer esta sessão, quando ainda hoje de manhã falava com outra pessoa que me dizia que tinham sido abordados por uma empresa para fazer a apresentação do canal de denúncia. E eu, como vinha fazer esta sessão à tarde, eu disse, bem, a empresa não vos fez a apresentação do canal de denúncia, a empresa quis-vos vender uma aplicação de canal de denúncia. E eles, pois, ou isso. Eu disse, não, ou isso é que é diferente, porque a lei não obriga a aplicação nenhuma. Não está sujeita a nenhuma formalidade. Exige a informação sobre a existência de um sítio institucional da IPSS, por exemplo, colocar no vosso site, e quando coloquem no site, acho que é sempre importante nós colocarmos num daqueles que a lei chama isto locais de estilo, que são normalmente aqueles placares onde nós afixamos o mapa de horário de trabalho, o mapa de férias e uma série de documentos oficiais da instituição. E sempre que colocam uma informação no site, tenham cuidado também a colocar ali, que é para que, porventura, aqueles trabalhadores que não recorrem com tanta facilidade ao site, não deixem de ser informados. Portanto, o importante neste momento é nós todos sabermos, todos os trabalhadores, prestadores de serviços, fornecedores, contratantes, voluntários, estagiários e outros, saberem que vocês têm um canal de denúncia e que podem, através daquelas formas que vocês aqui vão dizer, apresentar-vos as queixas. Portanto, algo semelhante a isto. Desde o passado dia 18 de junho, que é desde o momento em que esta lei se tornou obrigatória, que a entidade tal, pessoa coletiva número X, com sede no sítio tal, criou e disponibiliza aos seus trabalhadores, prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como a quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção, titulares de canais de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão, ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros executivos, voluntários e estagiários remunerados ou não remunerados, um canal de denúncia interno, nos termos e para os efeitos disposto na Lei número 93/2021. E como eu temo que nos vão massacrar com muitas queixinhas noutras matérias completamente distintas, acho que nunca é demais vocês colocarem aqui isto. Este canal destina-se a receber denúncias nestes domínios, está bem? Claro que depois vão na mesma receber imensas queixas, queixinhas e afins, e desabafos de alma, não é? Noutras áreas, mas em todo caso é vosso dever avisar quais é que são as áreas visadas por esta lei. Se tiver informações sobre um ato que consubstancie uma violação da lei ou uma omissão de um dever legal nestes domínios, deverá apresentar a sua denúncia através dos seguintes meios. Sugestões, ok? Sugestões baratas, que não vos obrigam a comprar nada espatafúrdio. Presencialmente, na sede da IPSS, mediante a marcação da reunião com o responsável pelo canal de denúncia, podendo aquela marcação ser realizada através de um telefonema para o número tal ou através de um e-mail enviado para o endereço eletrónico tal. Portanto, dica, uma vez que também, muito provavelmente, criaram um e-mail no domínio da proteção de dados, criem também um e-mail para estas questões relacionadas com o canal de denúncia, denunciante ou o que seja. Através do envio de uma carta para a sede da IPSS, para a morada tal, identificando o assunto, denúncia e tendo como destinatário o responsável pelo canal de denúncia. E, coisa muito importante, é que na reunião a pessoa não pode permanecer anónima, mas na carta sim. Eu posso enviar uma carta de forma anónima e a denúncia chega lá e tem que ser atendida. Até porque, outra coisa que já vamos ver aqui à frente, nós somos obrigados a fazer um registro das denúncias recebidas e a mantê-las durante 5 anos. Portanto, nós aqui, estão a ver, tão simples, com este pedido de reuniões e com a possibilidade da reunião, da carta ser enviada de forma anónima, já estamos a cumprir com uma obrigatoriedade da lei, que é a possibilidade que o denunciante tem de fazer a denúncia de forma identificada ou anónima. Estamos a garantir mais do que muitas plataformas de canais de denúncia que obrigam a que a pessoa, para fazer a denúncia, esteja inscrita com o seu IP no canal, na plataforma. Já não consegue garantir o anonimato.
Outra situação, envio do e-mail para o endereço eletrónico tal. E aqui, por exemplo, o denunciante também pode criar um e-mail específico para aquilo e nós nunca vamos saber quem é. Nunca vamos saber, é como quem diz, não é? Porque, na verdade, se a pessoa der determinadas informações em que a gente começa a juntar os cordelinhos, nós pensamos que esta informação só pode ter mesmo vindo daqui, não é? Pronto. Através do canal de denúncia interna, que se encontra no site institucional da IPSS. São sugestões, todas elas cumprem com a lei e nenhuma delas obriga a um investimento espatafúrdio. Para que seja possível efetuar uma análise apropriada da denúncia, é essencial que a mesma seja apresentada com detalhe e de forma objetiva, facultando a descrição dos factos, as datas ou períodos de tempo abrangidos, os locais em que ocorreram, as pessoas e ou as entidades envolvidas e os elementos de prova considerados relevantes. Ao fazer esta denúncia, ficará protegido quanto aos seus dados pessoais e de terceiros visados na denúncia, sendo garantido o anonimato quanto à sua identidade e proibido qualquer ato de retaliação em virtude da denúncia realizada. Mais informamos que, na qualidade de denunciante, beneficia ainda do direito à informação sobre o andamento do processo e o estado em que se encontra, da proteção contra qualquer ato de retaliação, em virtude da presente denúncia, de proteção jurídica e de todas as garantias de acesso aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, bem como de medidas de proteção de testemunhas em processo penal. Pronto. E, portanto, eu acho que com isto nós já cumprimos com o requisito da criação e disponibilização do canal. Ok, a primeira parte está. Agora vamos pensar, e a segunda? O que é que temos que fazer? Bem, não basta ter só um canal onde as pessoas, o denunciante possa apresentar as suas denúncias. É preciso que do lado de cá esteja alguém que faça a triagem das denúncias, que responda aos denunciantes, a uns a dizer que aquela denúncia não cabe no âmbito de aplicação, a outros a dizer, sim senhor, cabe no âmbito de aplicação, vamos então fazer as investigações necessárias para ver se é verdade ou não. Então vamos ter que fazer isto, que é, vamos ter que nomear um responsável pelo canal de denúncia, que, volto a dizer, parece-me que não deverá ser uma pessoa só, mas mais do que uma pessoa, está bem? Não obstante a lei não coloque requisitos habilitacionais específicos quanto ao perfil do responsável pelo canal de denúncias, porque de facto não há nenhum perfil específico. Ninguém diz que tem que ser licenciado, muito menos licenciado na área tal, não se diz que tenha que ser economista, presidente da instituição. Devemos evitar que esteja numa situação de conflito de interesses. Por exemplo, responsável do canal de denúncias ser simultaneamente a presidente da instituição. Pode haver aqui um conflito de interesse, até porque algumas denúncias, com certeza, que a terão a ela por visada. Pronto. Pelas exigências desta função e pela referência ao facto de que o canal de denúncia, ainda que no processo de recepção de denúncias possa ser operado internamente, no que respeita ao seu encaminhamento, deve ser sempre operado de forma interna. Portanto, relativamente à recepção, diz que pode ser interna ou externa. Para o encaminhamento, é sempre de forma interna. Somos, por isso, de entendimento que o responsável do canal de denúncia deve sempre ter um vínculo que o ligue à instituição. E não obstante este vínculo até possa ser, por exemplo, um contrato de prestação de serviços. O advogado da instituição pode, por exemplo, vir a ser nomeado como responsável pelo canal de denúncias, porque até haver a ordem dos advogados ainda não veio dizer que havia incompatibilidade no exercício das duas situações. Somos ainda de entendimento que, para evitar uma incompatibilidade ou conflito de interesses entre o responsável pelo canal de denúncia e a investigação em causa, até porque a denúncia pode ser relativamente a um ato que ele tenha praticado, será importante, caso tal seja possível, nomear uma equipa e não uma pessoa apenas como responsável pelo canal. Dos canais de denúncia interna e seus requisitos. Os responsáveis pelo canal de denúncia interna. E eu estou sempre aqui a falar nos canais de denúncia interna, e que já vimos que só são obrigatórios para as entidades com 50, ou para as IPSS com 50 ou mais trabalhadores. Significa isto que
As outras IPSS com menos de 50 trabalhadores não precisam de se preocupar com esta lei. Não, não significa. Significa só uma coisa: não têm canal de denúncia interna e, portanto, os denunciantes ou os seus trabalhadores, voluntários, estagiários ou outros, se quiserem fazer uma denúncia, terão que saltar para o patamar seguinte, canais de denúncia externa. Mas devem estar preparados para esta hipótese, que é haver uma denúncia a outra entidade. Normalmente até são entidades fiscalizadoras nas nossas áreas ou tutelares e que, portanto, podem depois vir-nos pedir os esclarecimentos. Os responsáveis pelo canal de denúncia interna devem assegurar que recebem a denúncia e garantem o anonimato do seu autor e de terceiros referidos na denúncia, bem como dos denunciados, fazem uma triagem e identificam as denúncias que integram o âmbito de aplicação desta lei, devolvendo todas as que deles estão excluídas, para que o denunciante possa fazer a denúncia por outra via. Já vimos este modelo, está bem? Que é quando recebemos uma queixa ou uma denúncia que não é nestas matérias, dizer, ok, não é por aqui, recebemos e agradecemos, mas não é por esta via que exercerá este direito. Caso a denúncia integre o âmbito de aplicação desta lei após a sua recepção, notificam o denunciante no prazo de 7 dias da recepção da denúncia e informam-no de forma clara e acessível dos requisitos a autoridades competentes e forma e admissibilidade da denúncia externa, e foi também o exemplo da minuta que vimos. Dão seguimento à denúncia e praticam todos os atos internos adequados à verificação das alegações que dela constam e, se for caso disso, à cessação da infração denunciada, inclusive é através da abertura de um inquérito interno ou da comunicação à autoridade competente para a investigação da infração, incluindo as instituições, órgãos ou organismos da União Europeia. Comunicam ao denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denúncia e respectiva fundamentação, no prazo máximo de 3 meses, a contar da data da recepção da denúncia, e, portanto, temos aqui o anexo 8, que ainda não tínhamos visto, ou seja, depois de fazer a triagem inicial, depois de começar a investigar, já foram tomadas algumas decisões e aqui está a comunicação a fazer. Excelentíssimo senhor, só vamos poder identificar, obviamente, se soubermos a identidade da pessoa, o que significa que ela se identificou num primeiro momento, depois de recebida a sua denúncia no nosso canal interno e de lhe ter sido dado o devido encaminhamento, vimos por este meio, dando cumprimento ao seu direito à informação sobre o andamento do processo, dar-lhe conta dos atos praticados com vista à cessação da infração, responsabilização dos autores, comunicação a entidades terceiras, riscar o que não interessa, e vamos dizer o que fizemos. Depois de analisados os factos constantes da sua denúncia e tendo-se provado que os mesmos correspondiam à verdade, diligenciou-se no sentido de cessar todo e qualquer ato em curso que consubstanciasse a violação que nos denunciou e implementar medidas e procedimentos internos com vista à sua cessação. Foi instaurado um processo de inquérito, processo disciplinar e responsabilizados os seus autores em conformidade. Foi comunicada a infração apurada ao Ministério Público, Segurança Social, CNPD, entre outras entidades, e também há aqui a Autoridade Nacional da Corrupção, se for o caso, para que se possa diligenciar em conformidade e apurar responsabilidades. Portanto, o que foi feito com a denúncia que nos foi apresentada. Comunicam ao denunciante, independentemente, há 2 comunicações obrigatórias, que é 7 dias após a recepção da denúncia, temos que dizer, recebemos a denúncia e, das duas uma, ou está no âmbito de aplicação desta lei e, portanto, vamos dar o encaminhamento necessário, ou não está e, portanto, será por outra via, mas não por esta, ok? Depois, nos 3 meses, no prazo máximo de 3 meses, a contar da data da recepção da denúncia, vamos ter que dizer, ok, recebemos, analisamos e as nossas conclusões são uma ou, e temos que comunicar. Independentemente destes 2 prazos, portanto, o prazo do início e o prazo do fim, a qualquer momento o denunciante pode se dirigir a nós e requerer o acesso e pedir informações sobre em que estado é que está a análise à denúncia que eu apresentei. E então aqui também temos uma proposta de resposta, que é, primeiro, da parte do denunciante, em que ele vem dizer que apresentou uma denúncia e que deseja saber em que estado é que ela se encontra, e vocês respondem.
Obviamente que só podem responder quando a pessoa está identificada e vos dá uma forma de poderem contactar com ela. Excelentíssimo senhor, na sequência do seu pedido de informações relativamente ao resultado da análise efetuada à sua denúncia, encontrando-se esta concluída, vimos informar que não foi possível provar por falta de elementos probatórios, a sua denúncia não demonstrou ser verdadeira, a infração denunciada é de gravidade diminuta, insignificante ou manifestamente irrelevante, a denúncia é repetida e não contém novos elementos de facto ou de direito que justifiquem um seguimento diferente do que foi dado relativamente à primeira denúncia. Portanto, tem aqui uma série de respostas que podem dar ao denunciante. Ok. Gestão dos canais de denúncia. Quando a denúncia feita não integra o âmbito de aplicação da lei, já vimos que o denunciante deve ser informado disso mesmo. Obviamente que quando nós falamos em que deve ser dada informação ao denunciante, é só nos casos em que sabemos quem é que é o denunciante, porque nos outros não podemos fazer isto. Se a denúncia integrar o âmbito de aplicação desta lei, devem os responsáveis pelo processo da denúncia realizar todos os atos tendentes a comprovar a sua veracidade. Caso a denúncia incida sobre uma ação ou omissão que possa ser resolvida pela IPSS, deve imediatamente corrigir a situação verificada e sancionar eventuais autores. Estando em causa a prática de um crime ou ilícito de competência de outra entidade, deve o mesmo ser-lhe comunicado. Que documentos é que nós temos que ter no nosso dossiê de canal de denúncia interna? O processo documental deve ter a denúncia realizada pelo denunciante, pode ser através do nosso formulário, pode ser através daquelas atas das reuniões realizadas ou da transcrição do telefonema, como já vos dei ali alguns exemplos. Ata da reunião realizada entre o responsável pelo canal de denúncia e o denunciante, também tem aqui um exemplo de ata. Provas apresentadas pelo denunciante, eventualmente, porque não é obrigatório que elas existam. Relatório da análise da denúncia realizada pelos responsáveis pelo canal de denúncia. Ofícios, comunicações realizadas entre os o responsável do canal de denúncia e as testemunhas ouvidas no processo e as entidades a quem se procedeu a alguma comunicação relativamente a este processo. Portanto, basicamente, provas de que fizemos alguma coisa com a informação que recebemos. Arquivamento da denúncia, se for o caso. Registro e conservação durante 5 anos, independentemente do prazo, durante a pendência dos processos judiciais ou administrativos referentes à denúncia, das denúncias recebidas nos termos do artigo 20. E, portanto, também aqui, relativamente a esta questão, temos uma sugestão temos aqui uma sugestão no anexo 11 de um arquivozinho que possa ser feito para onde vamos encontrar as denúncias e vamos encontrar todas as informações necessárias. Dos canais de denúncia interna e seus requisitos, as denúncias são arquivadas, não havendo lugar ao respectivo seguimento, mediante decisão fundamentada a notificar ao denunciante, quando a infração denunciada é de gravidade diminuta, insignificante ou manifestamente irrelevante, a denúncia é repetida e não contém novos elementos de facto ou de direito que justifiquem um seguimento diferente do que foi dado à primeira denúncia, a denúncia é anónima e dela não se retiram indícios de infração. Há bocado dizia-vos então que relativamente a um registro, algo simples como isto, mas manter registado durante 5 anos, está bem? Com a data, o autor da denúncia e eventualmente responsável pelo canal de denúncia, forma utilizada para apresentar a denúncia, oralmente, através de contacto telefónico, oralmente, através de reunião solicitada com o responsável do canal, por carta registada ou por e-mail. Enquadramento legal, ou seja, vamos ao artigo 2º e vamos ver em qual daquelas linhas é que se encaixa. Documentos probatórios, esta também é eventual, diligências realizadas, processo disciplinar, comunicação ao Ministério Público, o que seja, conclusão de medidas implementadas e fim do prazo de conservação. E a partir daqui podemos então destruir. Nas situações em que no seguimento da denúncia se conclua pela existência da prática de um crime pelo denunciado, deverão todos os elementos constantes da denúncia e aqueles recolhidos na sequência dos atos internos levados a cabo pelo responsável do canal de denúncias ser remetidos para o Ministério Público em cumprimento do disposto no artigo 242.
quando o denunciante passa para o canal de denúncia externa. Já vimos que há 3 formas de apresentar a denúncia e a ordem é canal de denúncia interno, canal de denúncia externo e só depois divulgação pública. Havendo canal de denúncia interno, deve ser sempre este o utilizado, a menos que estejamos numa destas situações. Quando a denúncia interna, deve o denunciado ser informado das situações em que pode fazer uma denúncia externa e de como esta deve ser feita. E porquê? Porque, havendo canal de denúncia interno, já não se coloca aqui este primeiro requisito, de que permita às pessoas que trabalhem em sítios onde não há canal de denúncia interno, permite-lhe que recorram aos canais de denúncia externa. Portanto, neste caso já não é este requisito, mas pode haver outros. Há canal de denúncia interna, mas ele apenas admite a apresentação de denúncias por trabalhadores. E o denunciante, por exemplo, é um membro de um órgão social. Há canal de denúncia interna, mas o denunciante tem motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno ou que existe o risco de retaliação. E então, como forma de se proteger, é melhor recorrer ao canal de denúncia externa. Ou quando tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna, sem que lhe tenham sido comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia nos prazos previstos no artigo 11. Ou então, quando a infração constitui um crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros. Canais de denúncia externa. Quem tem? Têm, por exemplo, o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal, o Banco de Portugal, autoridades administrativas independentes, institutos públicos, inspeções gerais e entidades equiparadas e outros serviços centrais da administração direta do Estado, dotados de autonomia administrativa, autarquias locais e associações públicas. Ou seja, estas entidades vão ter que, na sua própria criação, distinguir o seu canal de denúncia interna, que se destina a denúncias recebidas pelos seus, da casa, de canais de denúncia externa, que pode ser utilizado pelos seus, mas também por outros, relativamente a atos ou omissões praticadas por outras entidades. Estes canais têm uma natureza supletiva e só pode o denunciante recorrer a eles nestas situações, quando não existe um canal de denúncia interno, quando ele existindo só admite as denúncias dos trabalhadores, quando haja motivos para acreditar que a infração não vai ser eficazmente resolvida por aquela via, quando, embora o denunciante tenha inicialmente apresentado a denúncia internamente, não sejam comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia, ou ainda quando a infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros. O último dos últimos cenários para fazer uma denúncia é, obviamente, o da divulgação pública. E é o último porquê? Porque é aquele que vai criar um maior dano reputacional para a respectiva entidade. E reparem, eu comecei a apresentação mesmo por dizer que esta lei é uma ótima lei para restaurar aquilo que é o dever de lealdade, porque o dever de lealdade é começar por fazer as denúncias internamente e não saltar logo para a comunicação social. Porque a verdade é que eu conheço imensas situações em que as denúncias foram feitas logo na comunicação social, a direção desconhecia, acabaram até muitas delas por nem ser nada provado daquilo que se disse, só que a imagem e a reputação da entidade na qual estes trabalhadores trabalhavam ficou manchada e manchada com uma mancha que vai demorar muito tempo a sair, se é que vai sair. Pronto. Deve ser a última hipótese para denunciar qualquer infração, precisamente por ser a que mais danos reputacionais que pode causar é a divulgação pública. Mas o que é isto, a divulgação pública? É o recurso a um órgão de comunicação social, não sendo consideradas as partilhas de informação nas redes sociais. Muito importante, porque é assim, obviamente, que um trabalhador que vai falar mal da sua instituição na sua rede social tem que ser punido, desde logo por violação do dever de lealdade. Mas a sua rede social não é um canal de divulgação pública. É óbvio que aquela informação torna-se pública, porque vai ser acessível a muita gente. E vai ter que ser obrigatoriamente, e eu aqui tenho certa paciência, mas friso muito com isto, que é, há sítios e há empresas nos Estados Unidos que proíbem os seus trabalhadores de terem uma conta, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. Nós ainda estamos muito longe de chegar a este extremo, mas estas empresas nos Estados Unidos que fazem esta proibição precisamente porque
Os trabalhadores não têm o bom senso, e às vezes os americanos são conhecidos um bocadinho por falta disto, não é? Os trabalhadores não têm o bom senso para perceber que falar mal da entidade onde trabalham numa rede social, isto não tem nada de privado, isto não é a mesma coisa que falar mal da minha empresa num jantar que eu dou à noite lá em casa e onde tenho um desabafo porque estou chateada com alguma coisa que aconteceu naquela semana. Se eu publico na minha página de Facebook, isto torna-se público, mas não ao nível da divulgação pública. Terá que ser sancionado por outra via, mas não é uma rede de divulgação pública. A rede de divulgação pública são os órgãos de comunicação social. Apenas se pode recorrer ao canal de denúncia externa, em caso de inexistência deste e mediante o preenchimento dos requisitos legais, e só depois de esgotadas estas vias é que nós podemos recorrer ao canal de divulgação pública. Portanto, a precedência é sempre esta. No fundo começa-se de dentro de casa, vai-se um bocadinho mais para fora, mas para outro órgão que vai, no fundo, fiscalizar a atuação do nosso, e só depois então é que se vai mesmo para a praça pública denunciar aquilo que aconteceu. De facto, a divulgação pública apenas é admissível em circunstâncias muito excepcionais, nomeadamente quando o denunciante tenha motivos para crer que a infração pode constituir um perigo iminente ou manifesto para o interesse público. Desculpem, que eu estou um bocadinho constipada. A infração não possa ser eficazmente conhecida ou resolvida pelas autoridades competentes, atendendo às circunstâncias específicas do caso, ou que existe um risco de retaliação, inclusivamente em caso de denúncia interna, ou então que tenha apresentado uma denúncia interna e ou uma denúncia externa, sem que tenham sido adotadas medidas adequadas nos prazos previstos para o efeito. A proteção do denunciante. A proteção conferida por esta lei ao denunciante aplica-se também e com as devidas adaptações às pessoas singulares que o auxiliem no processo da denúncia, e que esse auxílio deva ser confidencial, por exemplo, o que acontece com os representantes sindicais ou representantes dos trabalhadores, terceiros que estejam ligados ao denunciante, designadamente um colega de trabalho ou familiar, e que também eles possam ser alvo de retaliação no seu próprio contexto profissional, e pessoas coletivas ou entidades equiparadas que sejam detidas ou controladas pelo denunciante, para as quais o denunciante trabalhe ou com as quais esteja de alguma forma ligado num contexto profissional. Uma das medidas de proteção do denunciante consiste na proibição de atos de retaliação contra este, na sequência e por causa de uma denúncia. Considera-se ato de retaliação o ato ou omissão que, direto ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, cause ou possa causar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais e ou não patrimoniais, a mera ameaça ou tentativa de prática de atos ou omissões que possam causar estes danos, já é considerada um ato de retaliação e, como tal, expressamente proibidas. Proteção do denunciante, então, reparem que o anonimato é garantido ao denunciante, ao denunciado, aos terceiros que possam ter ajudado o denunciante a fazer a denúncia ou o que ele refira na denúncia, mas não é reconhecido ao responsável pelo canal de denúncias. E este é mais um motivo que me leva a achar que será interessante sempre nós nomearmos não um responsável só, mas uma equipa, ou pelo menos duas pessoas, para depois também não recair tudo sobre as costas deste. Uma das medidas de proteção do denunciante consiste na proibição de atos de retaliação contra este, na sequência e por causa de uma denúncia, como expressamente resulta do artigo 21 desta lei. O que é que se consideram atos de retaliação? Atos ou omissões que, direto ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, causem ou possam causar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais e ou não patrimoniais, a mera ameaça ou tentativa de prática de atos ou omissões que possam causar esses danos, já é considerado um ato de retaliação e, como tal, é expressamente proibida. Por exemplo, alterar injustificadamente um horário de trabalho, alterar injustificadamente um local de trabalho do trabalhador, fazer caducar injustificadamente um contrato de trabalho com o trabalhador. Atenção que eu usei sempre a palavra injustificadamente,
precisamente porque eu posso alterar um horário de trabalho do trabalhador por necessidades imperiosas da entidade. Eu posso alterar o local de trabalho por necessidades imperiosas de serviço. O que não pode acontecer é eu fazer estas alterações todas para perseguir e prejudicar o trabalhador porque fez uma denúncia. Presumem-se motivados por denúncia interna, externa ou divulgação pública, até prova em contrário, é aquilo que em direito se dizem presunção ilidível, ou seja, podemos provar o contrário, portanto uma presunção é sempre, em princípio é assim, cabe-nos a nós depois provar exatamente o contrário, quando forem praticados, até 2 anos após a denúncia ou divulgação pública, alterações das condições de trabalho, tais como funções, horário, local de trabalho ou retribuição, não promoção do trabalhador ou incumprimento de deveres laborais, suspensão do contrato de trabalho, avaliação negativa de desempenho ou referência negativa para fins de emprego, não conversão de um contrato de trabalho a termo num contrato sem termo, sempre que o trabalhador tivesse expectativas legítimas nessa conversão, não renovação de um contrato de trabalho a termo, despedimento, inclusão numa lista com base em acordo à escala setorial que possa levar à impossibilidade de, no futuro, o denunciante encontrar emprego naquele setor ou indústria em causa, resolução do contrato de fornecimento ou de prestação de serviços, revogação ou ato de resolução do contrato administrativo, conforme definidos no Código do Procedimento Administrativo. Destacar aqui esta última frase, é que diz o Código do Trabalho desde 2016 que alguém que faça uma denúncia relativamente a uma prática de assédio moral dentro da entidade onde trabalha, fica protegido durante 1 ano, por exemplo, em caso de despedimento ilícito. Presume-se ilícito, pois pode-se, obviamente, provar que não é. E aqui é mais do que 1 ano, aqui são 2 anos. Portanto, em caso de processo disciplinar, a aplicação de uma sanção presume-se abusiva se aplicada ao denunciante até 2 anos após a denúncia ou divulgação pública. E vou terminar, obviamente, a apresentação por dizer, ok, eu comecei por dizer, não vamos viver atormentados com esta lei, porque ela consegue, com alguma... Consegue-se pôr em prática o canal de denúncia, ou seja, não é preciso nada de outro mundo para nós conseguirmos ter esta lei aplicada na nossa instituição, mas obviamente que temos que fazer alguma coisa. Criar o canal, nomear o responsável, dar formação ao responsável para que ele saiba gerir e saber o que fazer quando as denúncias começarem a aparecer. Porque as consequências de não cumprir esta lei são muito graves. Ou seja, porquê? Porque, à semelhança do que acontece com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que nem sequer estão previstas contraordenações leves, aqui também. As contraordenações todas que vocês vão encontrar são ou muito graves ou graves. E todas elas de valores jeitozinhos, está bem? Uma vez que nós somos pessoas coletivas, no caso das contraordenações muito graves, oscilam entre 10.000 euros e 250.000 euros, no caso das contraordenações graves, entre 1.000 euros e 125.000 euros, ok? Portanto, se calhar vamos levar isto um bocadinho mais a sério. Contraordenação muito grave é, por exemplo, impedir a apresentação ou o seguimento da denúncia, praticar atos retaliatórios contra os denunciantes, não respeitar o dever de confidencialidade e comunicar ou divulgar publicamente informações falsas. Contraordenações graves. Não dispor de canal de denúncia interno sempre que tal seja obrigatório. Portanto, todas as entidades que têm 50 ou mais trabalhadores e que ainda não têm o canal de denúncia já estão a incorrer numa contraordenação destas. Mas, reparem porque é que eu digo que é importante criar o canal e criá-lo bem de acordo com a lei. Porque é tão grave não ter canal, como ter um canal de denúncia interna que não garanta exaustividade, integridade ou conservação de denúncias, ou confidencialidade da identidade ou anonimato dos denunciantes, ou da identidade de terceiros mencionados na denúncia, ou sem regras que impeçam o acesso a pessoas não autorizadas. A recepção ou seguimento da denúncia em violação dos requisitos de independência, imparcialidade e a ausência dos conflitos de interesse. Lá está. Um presidente de uma instituição nomeado como responsável do canal de denúncias, nós temos claramente um conflito de interesses, claramente. Dispor de um canal de denúncia interna que não garanta a possibilidade de denúncia a todos os trabalhadores
não garante a possibilidade de apresentar denúncia com identificação do denunciante ou anónima, ou que não garanta a apresentação da denúncia por escrito, verbalmente ou de ambos os modos, recusar a reunião presencial com o denunciante, em caso de admissibilidade de denúncia verbal, a não notificação ao denunciante da recepção da denúncia ou dos requisitos para a apresentação da denúncia externa. Contraordenações graves, continua por aqui. A não comunicação ou comunicação incompleta ou imprecisa ao denunciante dos procedimentos para a apresentação das denúncias externas às autoridades competentes. Na minuta que eu aqui vos deixo, já está esta comunicação direitinha, portanto, já não tenho aqui que fazer grande esforço. A não comunicação ao denunciante do resultado da análise da denúncia, se esta tiver requerido, também já tem uma minuta para isto. E aqui já é para os canais de denúncia externa e nenhuma das nossas entidades tem que ter estes canais. Portanto, todas as outras questões já levam aqui ajudas específicas com minutas que devem ser o vosso ponto de partida e não o ponto de chegada. Eu acho que, eventualmente, a União depois irá fazer mais alguma formação para, futuramente, os responsáveis pelo canal de denúncias, mas com este manual e com estas minutas já têm aqui tudo o que precisam para já amanhã terem o canal de denúncias implementado. Preparem-se depois para a avalanche de queixas, queixinhas e desabafos de alma. No caso específico das IPSS, o que é que nós precisamos concretamente fazer? Não é colocado qualquer obstáculo à apresentação ou seguimento da denúncia, mais concretamente que os nossos trabalhadores são informados de que podem fazer a denúncia através do canal de denúncia interna, caso seja obrigatório. Caso tal seja obrigatório, ou seja, para as entidades com mais de 50 trabalhadores. As que têm menos, não fiquem completamente à sombra da bananeira, porque a denúncia não vem de dentro, mas poderá vir através dos canais de denúncia externa. E como pode a denúncia ser feita, ou em face da inexistência do canal, da forma como podem apresentar as suas denúncias, denúncia externa ou divulgação pública. Os denunciantes não são objeto de atos retaliatórios, aplicável às IPSS, de que disponham de canais de denúncia, e àquelas que não dispõem destes canais, os seus trabalhadores façam a denúncia através dos meios alternativos. Respeitamos o dever de confidencialidade e não divulgamos a identidade do denunciante e do denunciado ou outras pessoas que constem da denúncia, não comunicamos nem divulgamos publicamente informações falsas. Todas as IPSS com mais de 50 trabalhadores devem dispor de um canal de denúncia interna que garanta a exaustividade, a integridade ou conservação das denúncias ou de confidencialidade da identidade ou anonimato dos denunciantes ou da identidade de terceiros mencionados na denúncia ou sem regras que impeçam o acesso a pessoas não autorizadas. Tanto na recepção como no seguimento da denúncia, garantimos a independência, a imparcialidade e a ausência de conflitos de interesses. Não é colocado qualquer obstáculo, já vimos esta situação, este está aqui. Deve ser garantido que o canal de denúncia interna garanta a impossibilidade de denúncia a todos os trabalhadores, permite a denúncia possa ser feita de forma identificada ou anónima. Se for admitida a denúncia verbal, não podemos recusar a realização de uma reunião presencial com o denunciante. Deve ser sempre notificado o denunciante a recepção da denúncia e os requisitos de apresentação da denúncia externa, e já tem um formulário próprio para isto. Deve ser comunicado ao denunciante o resultado da análise da denúncia, sempre que este o requeira. Também tem um documento próprio. Deve ser designado idealmente mais do que um, para evitar conflito de interesses, funcionário responsável pelo tratamento de denúncias. E quando dizemos aqui funcionário, queremos dizer funcionário ou outra pessoa que tenha um vínculo, que até pode ser de prestação de serviços, com a vossa entidade. Todas as denúncias recebidas devem ser registadas e conservadas pelo período mínimo de 5 anos, e tem ali um esquemazinho daquilo que pode ser o local onde vão conservá-las, ou a identificação de todas. As denúncias realizadas por contacto telefónico ou reunião presencial só podem ser registadas e conservadas com o consentimento do denunciante, portanto, antes de as registar, têm que pedir autorização. Deve ser garantida ao denunciante ver, retificar ou aprovar a transcrição ou a ata da comunicação ou da reunião. E, portanto, temos aqui apresentado de forma sucinta, e acho eu que cumpri com isso até pelo tempo que nós demoramos, precisamente para dar tempo agora para todas as vossas dúvidas e todas as vossas preocupações.
Agradeço da minha parte e agradeço o desafio / convite feito pela UDIPS, e que devo dizer que com este manual e com estas minutas a vossa vida de facto fica muito mais facilitada nesta implementação, pronto. Porque enquanto que eu vejo que as outras entidades andam todas e empresas anda tudo à nora a ver como é que implementa o canal, muitas delas à espera que lhes apareçam as tais plataformas que só fazem uma coisa, que é receber as denúncias, não fazem a parte da triagem e do seguimento, vocês aqui ficam com a informação necessária a fazer esta recepção, encaminhamento e seguimento e a tomar as devidas medidas. Acho que já falei demais e, portanto, vou passar a palavra à doutora Maria José, no sentido de ver se algum de vocês tem alguma dúvida, inquietação, perturbação inicial. Muito obrigada, senhora doutora, eu adorei a explicação, de facto foi o descomplicar de uma situação que, mais uma vez, nós, enquanto União, pretendemos que as IPSS não sejam vítimas destas empresas que encharcam os vossos e-mails, tudo isto, como disse no início, nós estamos sempre muito vocados para a missão, sempre que nos aparecem novas legislações, para nós é sempre um bicho de sete cabeças, são as tais curvas que são-nos metidas no caminho, mas estamos aqui para vos ajudar. A doutora Filipa descomplicou tudo isto, conseguimos de facto, é extremamente pertinente, sobretudo as minutas, como diz, são um ponto de partida, mas ajudam muitíssimo e que de facto permitem descomplicar e nós às vezes parecemos patos a ser apanhados por estas empresas que nos aparecem, que nem sequer, é que já estou como disse, se ainda ao menos prestassem bom serviço, mas nem isso, levam-nos só dinheiro, porque nós ficamos assustados com mais uma legislação e eles no fundo também usam as coimas para nos assustar, Claro. mas na realidade, porque elas de facto assustam, mas na realidade não é muito complicado implementar este sistema, tanto mais que as questões específicas destes canais de denúncia são mesmo muito específicas, não é? É preciso implementar, mas estamos aqui a falar de questões muito ligadas à corrupção, naturalmente vamos receber muitas, como diz, muitas queixas e queixinhas que não nada têm a ver com esta, as pessoas veem canal de denúncia e ele lá vai sobre coisas que não têm nada a ver para a razão de ser deste canal, mas, seja como for, temos que o implementar e, de facto, graças aqui à doutora Filipa Magalhães, ficamos aqui com uma ferramenta, aqui material de trabalho muito, muito importante para poder cumprir a lei. Portanto, e muito embora suponho que quase ninguém ainda tenha implementado e logo não tenha muitas dúvidas, ainda assim vamos dar então abertura às dúvidas que possam ter, que a senhora doutora muitas vezes é nas dúvidas que até se clarifica alguns pontos. Seria talvez bom meter, inscrevam-se pelo bate-papo, que a doutora Sara dá aí o início. Ou coloquem a mão no ar. Ou ponham a mão no ar quando tiverem dúvidas, ou de uma forma ou de outra, tomem palavra. Eu acho que é a doutora Sara que lhe pode abrir o microfone a toda a gente, já abriu? Eu não consigo abrir o microfone a toda a gente, cada um tem de... Agora cada um tem, depois... Tem de ligar, sim. Então, cada um que tiverem dúvidas, por favor, estejam à vontade. Estou a ver que nós somos tão inovadores e tão lá para a frente que as pessoas ainda nem dúvidas conseguem... Mas neste aspecto pode crer que são inovadores de ir para a frente. Eu não conheço ainda nenhum manual nesta matéria, mesmo. Somos nós. Nem no terceiro setor, nem fora do terceiro setor. Exatamente. Não há nada publicado sequer. Inovadores e, de facto, então as minutas de resposta estão excelentes logo para ir dando... Eu tenho uma questão, não sei se posso... Força, Sara. Posso. Doutora Sara, força. Eu penso sempre em coisas diferentes. Há bocadinho estávamos a falar, por exemplo, o caso de uma instituição que não é obrigada a ter
o canal de denúncia interno, mas que poderá ter de lidar com denúncias externas. Externas, sim. Portanto, grande parte das nossas associadas, ou 50%, não terão de aplicar este canal de denúncia interno, obrigatório, por obrigatoriedade legal. A questão é, imaginemos que somos contactados por um dos organismos receptores da denúncia externa, para respondermos qual é o processo, não é? Imaginemos Pois, que alguém denuncia ao DIPS por, imaginemos, contratação pública, pronto, aí nós somos contactados para nos pelo pronunciarmos. Ministério Público. Sim, temos que fazer a investigação, ou então, se for outro tipo de situações, também pode ser pela Autoridade Nacional da Corrupção, coisa que eu tenho dúvidas que seja logo, não é? Portanto, devem seguir sempre por estas vias e nós aí vamos nos pronunciar, vão-nos pedir esclarecimentos, não é? E nós vamos colaborar e vamos dizer de nossa justiça se é verdade ou não. Até podemos chegar à conclusão que sim, é. Tudo antes de processos de tribunais e isso. Sempre, até porque, se reparar, todas as entidades que têm canais de denúncia externa são entidades da administração pública e que, antes de irem para o tribunal, são obrigadas a perguntar-nos em sede de audiência prévia para nós nos apresentarmos a nossa defesa. Portanto, e ainda bem que fez essa pergunta, porque eu, a início, percebi-me de uma coisa que era, todas as entidades com menos de 50 trabalhadores achavam, isto não é para nós. Não, mas isto pode ser para nós. Porque pode a denúncia não vir diretamente para nós, mas vir através de uma entidade externa. E nós depois vamos ter também que lhes explicar a eles se é verdade ou mentira e fazer as nossas investigações internamente. Claro. Posso só dar uma chega? Pode sim. Sim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Pronto, aquilo que estava a dizer há pouco é verdade, até porque assim, feliz ou infelizmente, já tive que responder pelo menos a 2 situações de denúncia perante a Segurança Social de pais de utentes, por exemplo, em relação à área da infância e juventude, e a forma como funciona precisamente é, eles contactam-nos para nós darmos a nossa versão da possível situação do que terá ocorrido. E normalmente fica por aí, pronto, pelo menos tem ficado por aí nos casos em que tem sucedido. A minha dúvida, se calhar, é mais um pedido de aconselhamento, que é o seguinte: há pouco falava, pronto, quem seriam as pessoas ou a equipa, eventualmente, que deveria estar afeta a este tipo de trabalho, digamos assim. Falou na questão de, eventualmente, ser colocada, portanto, via prestação de serviços, portanto, a uma entidade ou uma equipa externa, 1, 2, 3 pessoas, área da advocacia, outra área, o que é que nos aconselha assim de forma mais fininha, digamos assim? Olha, por acaso eu só me estava a rir porque eu e a doutora Sara falámos algumas vezes nisso e dissemos, isto vai ser uma das maiores perguntas que se vão colocar nas instituições. E eu ao longo da sessão fui-vos dizendo, por favor, não façam com que o representante da instituição seja o responsável pelo canal de denúncias. Embora eu conheça instituições que fizeram fim-capé que assim fosse, mas aí quem pode manda e quem deve obedece. Agora, falámos aqui na hipótese do prestador de serviços, mas pode ser alguém internamente. Pronto, vamos imaginar que nós temos... Agora, de facto, tocou aí na figura do advogado, que eu acho que poderia ter algum perfil para desempenhar estas funções, na medida em que estamos a falar de queixas e denúncias relacionadas com ilicitudes, atos e omissões de violação da lei. Portanto, terá que ser alguém que tenha algum conhecimento para depois poder fazer a devida análise. Mas não é exclusivo e nada na lei, e eu volto a dizer, olha, e já dizia isto a propósito do encarregado de proteção de dados. A lei não diz que tenha que ter um perfil A, B ou C, não diz que tenha que ser advogado, isto não é nada. Eu só lhe estou a dizer é que tem que ser alguém que tenha um vínculo com a instituição, porque isto resulta da lei. Ou seja, para receber a denúncia não, pode ser alguém externo ou interno, para lhe dar seguimento sim, tem que ser alguém que tenha um vínculo connosco. Mas não é obrigatório que seja o vínculo de contrato de trabalho. O que é que eu acho, doutora Preciosa, e permita-me aqui esta minha achega. Devíamos evitar a tentação mais normal e mais comum em todas as instituições, que é, se há alguma coisa para fazer, vai recair na diretora técnica. Porque as diretoras técnicas... Eu sei. Pronto, deviam focar-se e dedicar-se àquilo que têm um contrato de comissão de serviço para fazer, não é?
E isto foge desse âmbito. Além de que isto envolve conhecimentos de lei, que já extravasa o âmbito de conhecimentos delas. Pronto. Agora, por exemplo, repara, ter uma diretora técnica que é, por exemplo, apoiada por um advogado até que trabalha com a instituição e que até pode ser eventualmente membro de um órgão social, desde que não seja o presidente, porque acha que há um conflito de interesses grande, não é? O presidente aparece como representante legal da instituição, portanto acaba por haver aqui um conflito de interesses. Já acho ótimo, a diretora técnica pode fazer algum encaminhamento a algumas questões e em algumas mais jurídicas estritamente pode ser apoiada, pronto, pode ser uma solução. Eu estava mais a pensar no sentido de, uma vez que nós temos um gabinete jurídico de apoio, pronto, tentar falar com a direção nesse sentido, porque então, assim, eu sei que vai sempre passar por mim ser determinadas informações, não é? Então se tem um gabinete jurídico pronto, de apoio, era um bocadinho por aí, não é? Eu nem pensava muito mais. Só queria perceber se realmente o caminho pode ser e deve ser por Até aí. porque, repare, grande parte do trabalho que o responsável do canal de denúncias vai fazer é este trabalho administrativo, de ter que dar estas respostas e ter que fazer esta triagem, não é? Que é jurídico-administrativo, digamos, e depois, quase sempre, vai ter que fazer um trabalho de investigação dos factos para poder concluir se é verdade ou falso, que é o que faz o vosso advogado, por exemplo, se fizer um processo disciplinar, não é? O seguimento das denúncias vai implicar processos de inquérito ou processos disciplinares, portanto, aí... Atenção, não quero desmerecer o apoio jurídico que a UDIPS nos tem prestado, nem o Dr. Rui Silva de forma alguma, mas é evidente que, pronto, no caso da nossa instituição, que tem uma extensão grande geográfica, de polos, etc., precisamos mesmo de algo mais do que a benemérita e preciosa ajuda do Gabinete Jurídico da UDIPS, daí eu falar neste assunto, porque se calhar vai ter que ser mesmo um bocadinho por aí, não é? Pronto. Obrigada. De nada. Doutora Carla? Acho eu. Está sem som, doutora Carla. Não conseguimos ouvir, tem que ligar. Eu estou aqui, peço desculpa, estava aqui no telemóvel e isto... eu tinha uma questão, mas julgo que a doutora Filipa já acabou de me responder. Assim, nós na obra criamos uma equipa multidisciplinar, portanto, uma equipa de apoio afeta este canal de denúncias. Recursos humanos, equipamento, logística e património, conforme as matérias que venham a ser algo de denúncias para o canal. E a questão era esta, nós podemos fazer, essa equipa pode fazer toda a investigação, mas caso seja uma matéria mais específica e mais exigente, se poderíamos de facto recorrer a um advogado que connosco colabore. Pronto, e acho que já me respondeu e agradeço. A outra questão... E aproveito, desculpe lá, aproveito para lhe dizer sim a si e sim a esta colega que também já tinha posto no bate-papo, da Associação Passos, que também responde sim, que não existe qualquer incompatibilidade por hora, atenção, estou a dizer por hora, porque com os encarregados de proteção de dados também aconteceu o seguinte fenómeno, que foi a lei não diz que tenham que ser advogados, também não está excluída esta situação, mas depois veio a Ordem dos Advogados dizer que não é que um advogado não possa ser encarregado de proteção de dados, tem o entendimento que não pode ser ao mesmo tempo o advogado e o encarregado de proteção de dados da instituição. Por enquanto, relativamente ao responsável pelo canal de denúncias, não existe nada disso. As pessoas que eu até conheço como responsáveis de canal de denúncias, mas isso já é defeito da minha profissão, até são advogadas. Pronto. De base. A outra questão prende-se com o facto referiu que é recomendável que o responsável do canal de denúncias não fosse membro do Conselho de Administração. Não, eu disse é que deviam evitar que seja presidente. Evitar. Membro pode ser. Membro pode ser. O presidente é que acho que já não devia ser. Mas membro pode. O mesmo se aplica então, por exemplo, à diretora executiva, caso a instituição tenha essa figura no seu quadro de pessoal. Não, na medida em que a diretora executiva não representa
juridicamente a entidade, não é? O Ok. presidente sim, a diretora executiva não. Pronto, era essa a questão, porque eu pertenço à equipa formada, sou jurista, poderei dar aqui uma ajuda, mas não sou advogada inscrita e já há muito tempo que não advogo, portanto estou muito desatualizada apesar da minha formação jurídica. Portanto, a necessidade que poderá vir a ocorrer de consultar um advogado que já connosco colabora, portanto, essa questão da eventual incompatibilidade preocupava-me, assim já estou esclarecida. Obrigada. Dizer-lhe só que me agrada muito a solução da equipa multidisciplinar, até porque as áreas que esta lei abrange são vastíssimas e muito diferentes entre si, e portanto eu acho que uma equipa multidisciplinar acaba por ter essa abrangência. Pronto. Nós optamos por essa, portanto, alargamos ao número máximo recomendado, portanto somos 5 elementos, portanto, representantes de cada área de intervenção, porque temos pessoas afetas à contratação pública, portanto temos um representante dessa área no grupo. Boa. Recursos humanos. Boa, porque é muito difícil ter alguém especialista em contratação pública. Sim, nós temos os responsáveis, mas também somos coadjuvados por uma empresa em regime de prestação de serviços. De qualquer forma, este ano de trabalho já nos deu também para apreender qualquer coisa nesta vasta matéria, nesta loucura que é a contratação pública. Okay. Portanto, e optamos por esta equipa multidisciplinar, e agora surgiram estas questões, mas já estou esclarecida. Muito obrigada. Ok. A Associação de Passos voltou a perguntar e o vínculo pode ser a avença, certo? Já tinha dito em cima que sim, não é? Se tivermos uma avença com um advogado, pode este advogado ser o responsável? Eu disse que sim, e o vínculo pode ser a avença, sim. Por hora, ok? Então, parece que está tudo esclarecido. Por hora? Também Depois. Por hora. Sim. Nós somos os elevadores estão à frente, que às vezes... Podem não estar todos esclarecidos, mas pensar assim, bem, antes que ela comece a rebobinar mais, deixa cá ver se nós escalamos. Não, mas às vezes é o início, nós estamos ainda tipo a absorver a informação, pode ainda não ter caído a ficha das... Se utentes e familiares podem ser denunciantes. Não. Só trabalhadores, só pessoas que têm um vínculo com a entidade onde trabalham, são voluntários, são estagiários, vínculos de trabalho ou próximo de trabalho, não estes dos utentes e dos familiares. Utentes e familiares, se quiserem, têm outras formas de se queixar, mas não por esta via. Lá está, boa pergunta. Será mais uma das situações que às vezes vamos receber e aqui vamos ter que responder que não vamos aceitar a denúncia, não por ser fora do âmbito de aplicação da lei, mas porque não se destina a estas pessoas. Mas aqui, no manual, nós temos aquele formuláriozinho para ser colocado no site, onde definimos bem quem é que são as pessoas que podem fazer a queixa. Ok? Sim. Temos, entretanto, ali alguém que está na janelinha. Posso intervir? Luís Ferraz, da Associação A Casa do Caminho. Era o seguinte, eu tenho uma dúvida que tem a ver com o princípio da lealdade ou da deslealdade do colaborador, neste caso, não é? Do trabalhador. Porque há leis gerais que, por exemplo, no caso de uma situação que seja passível de processo criminal, por exemplo, cada cidadão tem a obrigação de se queixar, de reclamar ou de queixar, de participar às entidades competentes. Quando são crimes públicos. Exato. E a minha dúvida é se eu depois posso considerar esse ato de um trabalhador como deslealdade para a entidade patronal se não seguir estes canais internos. Sim, se não seguir o canal interno e ele existir, só poderá recorrer aos canais externos na eventualidade de achar, naqueles casos que nós vimos ali, de achar que vocês não vão conseguir resolver a situação, que ele vai ser objeto de retaliações, ou se for uma contraordenação superior a 50.000 euros. Só aí é que, existindo canal interno... Um caso concreto. Nós trabalhamos com uma casa de acolhimento, não é? Eventualmente, pronto, se houvesse uma situação, por exemplo, de maus tratos ou uma situação do género, o trabalhador, o cidadão tem a obrigação... Maus tratos não cabem neste âmbito. Maus tratos não cabem neste âmbito. Pronto, ok.
É muito importante é nós definirmos o que é que cabe no âmbito de aplicação desta lei. Maus tratos não cabe. Ok, ok. Está bem? Já agora, começou a falar nos segredos protegidos por lei, dizer-lhe que os únicos segredos que estão aqui protegidos são o segredo religioso e o segredo profissional do médico, dos advogados e dos jornalistas e o segredo de justiça. Todos os outros trabalhadores não estão abrangidos por nenhum dever de sigilo. E, portanto, lealdade é fazer a denúncia quando se sabe de alguma ação ou omissão ilegal. Ok. Maus tratos não entra aqui, está bem? Ok. Este vai ser o nosso grande trabalho. Perceber que há muitas coisas das quais as pessoas se queixam e que não entram no âmbito de aplicação desta lei. Doutor Francisco. Boa tarde a todos. Não Boa sei tarde. se me estão a ouvir. Baixinho, baixinho. Muito mal. Muito baixinho. É que eu sou pouco informático. Uhum. Ora bem, mas a minha pergunta é esta. Como é que nós temos acesso a este manual? Já foi enviado Acho que já foi junto do enviado. e-mail. Está também na plataforma CBPSS. Está muito bem feito, assim à primeira vista, e pode ajudar muito, não é? Pronto, obrigadinho. Nada. Bom dia. A Joana, doutora Joana colocou uma dúvida no chat. A equipa responsável pelo canal de denúncia deve ser identificada, por exemplo, no site? Não, não devia. É bem verdade que nós não temos que garantir o anonimato do responsável pelo canal de denúncias, mas também não somos obrigados a fazer a sua identificação. Eu acho que fazer a identificação coloca a pessoa numa situação desvantajosa, na medida em que a expõe demasiado. Ou seja, é óbvio que se eu pedir uma reunião com o responsável pelo canal de denúncias, vou saber, por exemplo, que é a doutora Clara Gomes, não é? Mas não tem é que vir identificada no site, porque o site fica acessível aos trabalhadores e não só, fica acessível a outras pessoas. Portanto, eu acho que a instituição só deve dizer que foi nomeado um responsável pelo canal de denúncias, um ou mais do que uma equipa, e que respondem através deste e-mail e através deste contacto. Colocar o nome das pessoas, eu acho que as estamos a expor demasiado. Nós estamos numa altura da proteção de dados, portanto, se pudermos proteger os dados pessoais, vamos proteger, está bem? Não vamos desnecessariamente divulgar. Não sei se estou a ser ouvido. Sim, Doutor sim. Vítor, sim. Boa tarde. Eu não tenho acesso a visualização em câmara e como já havia respondido a uma questão que foi posta posteriormente à minha, não queria deixar de obter a vossa ajuda e a vossa resposta. A Peço pergunta desculpa. que eu coloquei no chat tem que ver com a minha dúvida, que é a seguinte. Há incompatibilidade entre digamos, o DPO, no âmbito do RGPD, ser também o responsável pelo canal de denúncia? Eu diria que no caso que me coloca, Dr. Vítor, haverá ser uma entidade externa, ok? Só por isto, só por ser uma entidade externa. Se for alguém que tenha com vocês um contrato de prestação de serviços, sim, não há problema nenhum. E conheço alguns encarregados de proteção de dados que são mas no caso tem um contrato de simultaneamente... serviços connosco. Pronto, que são Peço desculpa simultaneamente... interrompê-la. Não, Peço desculpa, desculpa agora... interrompê-la. No caso em concreto, contrato de prestação de serviços, no âmbito da implementação do RGPD, portanto, e há uma pessoa nomeada como o DPO, com a qual temos contrato de serviços. A questão que eu coloco é se pode ser, e tem formação na área de direito, a pergunta que eu coloco é se pode ser a mesma pessoa também a tratar da área do canal de denúncias. Não me choca, até porque uma das áreas que abrange esta lei é justamente a da proteção de dados. Por isso não me choca. Muito bem. Muito bem. Muito Embora obrigado. aqui, volto a dizer, mais uma vez, outra pessoa para a equipa. Porque repara uma coisa, o encarregado de proteção de dados é o responsável pela implementação do RGPD. Se a queixa for relativamente a algum defeito na implementação do RGPD, há aqui um conflito de interesses, não é? Ou seja, no fundo, Sim. ele vai investigar uma coisa da qual ele próprio deveria ser o responsável para que não acontecesse. Sim, compreendo. Pode haver aqui conflito de interesses ou até a tentativa de dizer que nada daquilo acontece, não é?
Se calhar obrigado. alargar a equipa, colocá-lo na equipa, Claro. mas não ser ele o único na equipa. Claro, muito bem. Muito obrigado. De nada. E peço desculpa porque não tinha reparado na sua pergunta, está bem? Bom, muito obrigado. É que muitos dos sites, seria talvez importante fazer a tal atualização do site, pondo o mail do canal de denúncia interno, Sim. no caso disso, e muitos deles era uma oportunidade aqui para o DIPS, porque muitos deles fazem parte do social digital. Do social digital, não é? São sites todos, quase a grande maioria das nossas associadas têm todos os sites iguais e fazem parte de uns templates que nós próprios promovemos e que seria a oportunidade também junto do social digital também complementarmos com mais este pormenor, certo? Uhum. Sim, parece-me interessante. E uniformizar em procedimentos, eu acho que é muito importante também. Sim. Temos essa possibilidade, porque de alguma maneira também já temos essa uniformização mesmo em relação a sites. E eu acho que aqui, tal como acontece com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e tal como acontece com a qualidade, é um serviço de melhoria contínua, não é? Portanto, vamos fazer agora e vamos aprimorar e vamos estar atentos e de cada vez que há este esforço coletivo e conjunto para fazer e fazer bem, eu acho que ganhamos força. Exatamente. Então, se por hora estamos esclarecidos, continuo a dizer, iria mais uma vez agradecer à doutora Filipa Magalhães pela excelente intervenção e pelas muitíssimo úteis ferramentas com que dotou todos nós que estivemos presentes nesta e que, aliás, fica disponível no próprio site da União Distrital do Porto, e a todos que hoje à tarde estiveram-nos a ouvir, muito obrigada, espero que comecem já a trabalhar, que isto seja uma motivação acrescida para nos pormos dentro da lei e que de facto viram as coisas são complicadas e o que é necessário não é assim tão complicado. Por isso, estava a boas tardes a todos, agradeci a imensa presença e vemo-nos proximamente em mais um webinar e sempre a dar-vos mais informação sobre o que sai surgindo. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Boa bom tarde. trabalho. Obrigado. Boa tarde. Obrigada.